Esse aí é o mar que os portugueses atravessaram para chegar até o Brasil, o Oceano Atlântico. Você vai ver que esse oceano tem um papel muito importante para a época que nós estamos estudando. Os portugueses têm uma relação muito antiga com o mar, desde o século XII. E você sabe, o século XII é o período de tempo que vai do ano de 1101 até 1200. Desde aquela época, desde o século XII, os portugueses do litoral vivem como essas pessoas que estão trabalhando aqui, do comércio. No resto da Europa, a situação era diferente. A maioria da população vivia da agricultura, mas a atividade comercial começava a se expandir, principalmente entre as cidades italianas de Gênova e Veneza com os países do Oriente. Pela localização dessas cidades, dá para ver que elas já tinham uma grande vantagem no comércio por esse mar aqui, o Mar Mediterrâneo. O comércio começa a se expandir também no norte da Europa. No Mar do Norte e no Báltico, os navios vêm e vão de um ponto para o outro para apanhar peixe, madeira, peles e couros. O mais importante centro desse comércio é a região de Flandres. Pelo mapa da época, nós podemos ver as rotas ligando Flandres às cidades italianas do sul. Há uma enorme quantidade de artigos produzidos no norte que é negociada com os produtos do Oriente. O lugar onde isso acontece se chama Champagne, uma região localizada no Reino da França. É ali que se realizam as grandes feiras anuais. Você já imaginou o comércio numa feira sem moeda? Vamos conferir para ver se dá certo. Quantas laranjas a senhora quer em troca de um pé de alface? Laranja num pé de alface? Aqui nós não costumamos trocar. Rapaz, laranja por carne, laranja é muito barata e a carne é mais cara. Eu não posso trocar. Eu dou 3 laranjas por essa sandália. Não vale. 4. Também não vale. Aí eu não posso saber se dá certo, né? Ah, essa bicicleta é introcável. Pois é, dá pra ver que sem moeda fica difícil fazer negócio. Por isso, na época que nós estamos estudando, a moeda foi valendo cada vez mais. E pouco a pouco foi aumentando o poder da burguesia. A burguesia da época era a classe dos comerciantes, dos banqueiros e dos artesãos. A burguesia era o grupo social que possuía riqueza em moeda e que morava nas cidades. Naquele tempo, as cidades eram conhecidas como burgos. Fica fácil perceber que a palavra burguesia tem origem no nome Burgos. O historiador Léo Huberman escreveu uma coisa muito interessante sobre o comércio nessa época em que a burguesia começava a crescer. Olha só o que ele disse. No centro da feira, pesavam-se, avaliavam-se e trocavam-se muitas variedades de moedas. Negociavam-se empréstimos, pagavam-se dívidas antigas. Aí, os banqueiros da época efetuavam negócios financeiros de tremendo alcance. Suas operações cobriam negócios que se estendiam por todo o continente. Entre seus clientes contavam-se papas e imperadores, reis e príncipes, estados e cidades. Século XIV. As coisas começam a mudar. Seria natural pensar que no século XIV o comércio iria crescer mais ainda. Só que não é isso que acontece. No caso do século XIV, o que acontece não é um avanço, é um recuo. Estamos em pleno século da fome. Guerras devastam a Europa, entre elas a famosa Guerra dos 100 Anos. Os campos são abandonados e a temida peste negra está matando 1/3 da população da Europa. Com as guerras, as rebeliões e as epidemias, o comércio entre o norte e o sul da Europa fica muito prejudicado. E o comércio pelo mar passa a ser a melhor opção. Portugal se tornou a passagem obrigatória dos navios que iam e vinham entre o norte da Europa e o sul da Itália. Em outras palavras, o que estava acontecendo era o seguinte: o centro comercial da Europa estava se deslocando do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. O primeiro alvo da expansão portuguesa foi a cidade de Ceuta, no norte da África. Ceuta era um importante centro de comércio de mercadorias de luxo orientais e de produtos africanos, como o ouro e o marfim. Além disso, a conquista de Ceuta significava para os portugueses uma vitória contra os grandes inimigos dos cristãos naquela época, os árabes, também chamados de mouros.
Derrotar os mouros em Ceuta significou glória para a Igreja Católica, terras e títulos para os nobres, poder para o rei de Portugal, fortuna para os burgueses. Os portugueses começaram sua expansão nas Ilhas da Madeira e dos Açores. O próximo alvo foi o litoral africano. Mas isso não quer dizer que os portugueses pretendiam conquistar a África. O que eles queriam era estabelecer relações comerciais com os chefes africanos para conseguir ouro, marfim e, principalmente, escravos. E assim, eles foram se expandindo rumo ao sul da África. Olhe bem, aí está a África. Observe como, pouco a pouco, a chegada às Índias por via marítima foi se tornando possível. Em 1498, a esquadra do navegador Vasco da Gama chega a Calicut. Calicut era um importante porto de especiarias controlado pelos muçulmanos. Estava então aberta uma nova rota para as Índias, mais rápida e mais barata. Sair pelos mares naqueles tempos era uma aventura tão complicada quanto ir para o espaço nos dias de hoje. Para que os portugueses conseguissem trazer as especiarias de volta a Portugal por esse caminho, eles tinham que sair daqui com tudo na mão. Tudo que eu digo está aqui. Os mapas. Montar uma esquadra exigia anos de preparação. Era preciso ter capital e capacidade para formar o pessoal técnico. Por isso, o comando desse processo tinha que ficar nas mãos do rei. Era comum que o próprio rei ficasse no porto esperando as caravelas que vinham da Índia e da África. Afinal de contas, ele precisava ver como andava o seu negócio.